Olá, meu nome é Alan, sejam bem-vindos ao canal Quest Financeira. Bom, agora que a gente tem uma boa base, né, falando sobre os conceitos de volatilidade, rendimento, liquidez e tudo mais que a gente falou nos vídeos anteriores, gostaria de apresentar para vocês a nossa HUD, o nosso, vamos dizer assim, uma ferramenta que é uma grande ajuda na hora dos investimentos. Então, esse daqui é o aplicativo, também tem a versão dele para desktop. Antes de mais nada, eu não estou sendo patrocinado nem nada, tanto é que eu uso a versão gratuita aqui do aplicativo, que é um aplicativo muito interessante que chama Consolidador de Carteira. Então, carteira, a gente fica entendido tudo aquilo que a gente tem de patrimônio. É um consolidador que tem todo tipo de ativo que você possa encontrar no mundo financeiro. Fora que você pode cadastrar, por exemplo, a questão dos CDBs, caixinhas dos bancos digitais, etc. O investimento que eu mais recomendo para quem está começando são os fundos imobiliários. Por quê? Os fundos imobiliários, eles têm aquela dopamina financeira de todo mês ter um pinga-pinga, que são os dividendos. Então, se você compra um fundo imobiliário, vamos dizer, e ele paga 10 centavos, então se você tiver 10 cotas do fundo imobiliário, você vai receber 10 vezes esse valor, e assim substantivamente. Então aqui, por exemplo, eu uso, mas a minha tá zerada porque eu criei uma do zero aqui para tá mostrando para vocês. Tem várias abas aqui embaixo, tem o Home, onde poderia colocar a sua rentabilidade, quanto que a sua carteira evoluiu e etc. Tem a parte da carteira em si, onde vai mostrar os ativos que você tenha em carteira adicionado aqui. Eu não faço integração dele com a B3, mas você pode fazer os lançamentos dele aqui manualmente. E além do item de busca, que é o que está aqui no meio, que tá escrito busca, tem uma ferramenta que é muito boa, que pode ajudar a definir os filtros do que você quer num determinado ativo, seja ele fundo imobiliário, ação, etc. Então, clicando aqui nessa medalhinha de ranking, que está aqui no canto inferior direito, você tem na parte de cima aqui, ó, ações, FIIs, estoques, que são as ações americanas, BDRs, que são empresas internacionais que tenha capital aqui na bolsa, criptomoedas, ETFs, que são fundo de investimento, REITs, ou seja, todos os tipos de ativo. Mas o que eu queria mostrar para vocês é a questão dos FIIs, que são aqui, ó, como vocês podem ver aqui, mas aqui na parte dos ícones que você pode selecionar os ativos, a gente vê que tem ações, tem FIIs, que são os fundos imobiliários. Então, o que eu recomendo para você que nunca investiu, está com o pé atrás, está, por exemplo, vendo se investir é para você e tudo mais, são os fundos imobiliários, porque eles já vão te dar uma boa noção de como é a renda variável. E aí você pode ter o seu termômetro. Tem que, como eu disse em vídeos anteriores, você tem que ter um certo estômago, porque ao mesmo tempo que a bolsa pode subir de uma hora para outra e ficar em patamares elevados, né, como já aconteceu, pode acontecer de ela cair também de repente. Então, os fundos imobiliários, eles têm a volatilidade da renda variável, só que ela é mais branda. Então, se você está querendo ver como que é a renda variável, ter um pezinho na renda variável antes de partir para ações e ver como que você vai se comportar, se você vai, qual vai ser o seu comportamento se, por exemplo,
Se você comprou um fundo imobiliário, digamos, por R$ 10 e a cota dele cai para 9, tudo bem que não é uma grande coisa, mas, por exemplo, qual seria a sua reação? Você teria estômago de deixar lá o dinheiro e ver ele ficar negativo e ao mesmo tempo, se por exemplo ele valorizar e você ter aquela euforia de querer vender só porque valorizou, então os fundos imobiliários é uma grande porta de entrada que eu recomendo para pessoas que estão pretendendo começar a investir devido à sua baixa volatilidade. Ela existe, mas é bem mais maneira do que as ações, onde qualquer motivo, seja conflito internacional, decisões na economia, etc., podem afetar bem mais as ações do que os fundos imobiliários. Então, aqui a gente tem a questão, né, de valor patrimonial, liquidez, que é a velocidade que você poderia se desfazer dos ativos, os mais buscados, as mais queridas. Então, eu gostaria de deixar para vocês assim de dizer lição de casa. Não sei se é bem isso, né? Porque aí fica meio papo de coach. Mas, por exemplo, não vai no só porque o dividend yield, que é quanto você vai receber por mês, colocando seu dinheiro nos fundos imobiliários, não seja zoião. Também não veja, por exemplo, os menores PVPs, que são o quanto o fundo está sendo vendido, né, pelo que ele vale mesmo. Então, o PVP maior, você vai estar pagando mais caro, principalmente em fundos de papel. O PVP menor você pode ter a valorização. Então, tudo isso tem que ter um certo equilíbrio. O que eu deixo como recomendação é ir por valor patrimonial. Clicando aqui no valor patrimonial, você tem vários fundos imobiliários de várias gestoras e aqui está em bilhões, então quer dizer quanto dinheiro o fundo imobiliário tem. Só que aqui ele está misturando tudo, todos os setores. Então, por exemplo, você pode vir aqui no setor e aqui ó, você consegue ver todos os tipos de setor que tem os fundos imobiliários. Então, tem os títulos e valores imobiliários, que eles emprestam dinheiro para o setor de construção, alguma coisa assim. Os FIINFRAs, que é uma categoria meio recente. Tem os de logística, indústria e galpão, que é o que é mais estável, porque o e-commerce está em constante crescimento e aí você, né, tem que ter galpão, tem que ter logística para atender esse e-commerce, shoppings e varejo que, por exemplo, na época da pandemia eles sofreram bastante porque os shoppings ficaram fechados e aí as lojas fechadas e os lojistas não estavam, né, pagando os aluguéis, etc. Lajes corporativas, a mesma coisa. Fiagros que são ligados ao agronegócio, mas também é no setor de dívida. Então, agências bancárias, fundos de fundo, educacional, residencial, hospitalar. Então, tem todas as categorias aqui. O que eu recomendo são os FIIs de tijolo para você que está iniciando. Por quê? Porque eles são representações de imóveis do mundo real. Então, você clicando, por exemplo, logístico, varejo, laje, que é onde o pessoal da Faria Lima, por exemplo, da Avenida Paulista vai trabalhar todo engravatado, sei lá, agências bancárias, que, por exemplo, está em desuso, mas enfim, o que você quiser pesquisar aqui, fundo de fundo, onde você tem uma diversificação maior. Então, eu recomendaria para você que está começando os FIIs de tijolo para melhor entendimento. Então, por exemplo, aqui ó, você filtrando por setor logístico, indústria, shopping, varejo, lajes. Então, por exemplo, você clicando em salvar, ele vai mostrar o valor patrimonial mais de todos
os FIIs de tijolo. Então, por exemplo, esse fundo que aparece aqui em primeiro, que é o HGLG, ele é um fundo de logística. Mas aí para você conhecer mais sobre o ativo em si, ver o que que ele tem para oferecer, ó, então, por exemplo, aqui você vê o patrimônio líquido. Então, P sobre VP é a questão de quanto o fundo vale e quanto ele está descontado. Dividend yield é quanto ele vai te pagar. Então, aqui, arrastando mais aqui para o lado direito, aqui você vê, ó, o HGLG é de logístico indústria. Depois a gente tem o XPML, que é de shopping, etc. Então, por exemplo, digamos que você queira conhecer sobre o HGLG, que é o fundo mais com maior valor patrimonial da bolsa. Então, aqui você tem meio que uma ficha técnica. Quanto que está saindo a cotação dele, aqui o quanto que ele pagou de dividend yield, ou seja, 8,56. O P sobre VP, que é aqui ele mostra quanto ele está sendo descontado. Então aqui o 1 é que ele está no preço justo, acima de 1 quer dizer que ele está sendo negociado com, né, por exemplo, ele vale 10 e está sendo negociado a 11, supondo, e abaixo de 1 quer dizer que ele está com desconto. Então, por exemplo, o HGLG, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está sendo negociado com 10% de desconto. Aqui, a liquidez diária é quanto que é vendido dele aproximadamente. Então, dando um clique aqui, por exemplo, nessa exclamação, você consegue ver o que cada coisa quer, né, significa. Cada coisa significa aqui, ó. Então, ó, o P sobre VP, então aqui, ó, é o que eu tinha explicado, que é aqui o dividend yield é quanto ele pagou, a variação é quanto teve de lucro ou prejuízo, quem investiu nele, e aqui a cotação é quantas pessoas estão pagando nele no momento. Aí você pode ver várias coisas aqui. Algumas coisas que, por exemplo, o Magic Number, que é quanto que você precisaria ter para comprar uma cota dele no automático, ou seja, só com os dividend yield, são coisas, por exemplo, que são pagas, mas você consegue fazer isso manualmente, etc. Então, por que que eu falei de... Aqui você consegue ver outros indicadores, ó, por exemplo, o segmento que ele é, o dividendo, qual é a taxa de administração, vacância, que é quanto que os imóveis estão vagos, é o valor patrimonial, quanto que ele pagou por última cota, por exemplo, 1,10, que é um valor bem ok. Proventos, que é quanto ele está pagando de dividend yield, ele é um fundo bem robusto, que ele é um reloginho suíço, que ele paga sempre um valor consistente, sabe? Então, você pode comprar cada cota, ó, vai fazer um ano, né? Fazendo um ano que ele sempre está pagando 1,10, ó, mês 7 de 25, 8, etc., todo se mantendo. Eu pessoalmente não gosto de fundos que tenham por exemplo, usando o HGLG, que paga 1,10, que paga R$ 1, que paga 90 centavos, depois paga 1,10 de novo, sabe? Eu gosto de constância. Comparadores, aí ele vai comparar com vários tipos aqui, ó, IPCA, que é a inflação, CDI, que é a renda fixa, as ações em geral. Então, você vê aqui portfólio é a lista de imóveis, então você consegue ver, por isso que eu sempre recomendo os FIIs de tijolo, porque, por exemplo, aqui você consegue ver aonde que está o imóvel, você pode ver, ó, por exemplo, a área bruta dele, qual é o inquilino, então aqui é um HUD, uma coisa que você pode usar muito para ajudar a perder o seu medo de investir. E aí você vê, por exemplo, ó, aqui ele tem majoritariamente os imóveis dele estão em São Paulo, mas, por exemplo, tem no Rio, tem em Minas, tem
Santa Catarina, Pernambuco, Goiás, Bahia. Então, praticamente no Brasil todo, alguma região tem. Então, aí você consegue ver várias coisas usando esse aplicativo do Investidor 10. Eu recomendo para você baixar o aplicativo ou usar a versão digitando no Google, ou mesmo versão desktop, e dá para usar ele gratuitamente. E aí você consegue ver várias coisas. Então, é uma ferramenta muito útil para quem está começando. Então, fica aí, espero que tenha ficado claro aí o uso aí do Investidor 10, lembrando que não é patrocínio nem nada, mas é o que eu uso no meu dia a dia. Só não deixei salvo aqui a minha carteira, porque não quero influenciar ninguém e tal, aí eu só quero dar o beabá aí, o início para você começar a buscar informação, estudar, porque investimento é uma coisa séria que não deve ser levado como brincadeira. E aí, você usando as ferramentas certas, você consegue perder o medo e entrar aí no mundo dos investimentos sem perdas, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa, é só deixar um comentário aí que a gente conversa pelo comentário e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!